Filha, você conseguiu? Sim. E o que custou? Tudo. E aí, roladores de dados, eu sou o Dimitri, esse é o R2PG e hoje nós vamos falar sobre Vingadores Guerra Infinita. Primeiro de tudo, eu preciso dizer que esse vídeo vai apresentar alguns spoilers pra não dizer spoiler pra caralho, porque tudo que eu vou falar aqui tem spoiler. Infelizmente, esse filme é aquele tipo de filme que não tem como você falar qualquer coisa sobre ele sem dar um tantinho de spoiler. E hoje é aquele quadro que eu já mencionei, vai estar aqui no card ou na descrição do vídeo, o que se aproveitar de. O primeiro eu falei sobre o Jogador Número 1, que em minha humilde concepção é um filme até melhor do que os próprios Vingadores. É o seguinte, senhores, como eu já falei, não expliquei no outro vídeo, isso aqui não é um vídeo de crítica, isso aqui não é um vídeo de análise de filme, isso aqui é como você pode aproveitar algumas certas situações que tem, pode ser livro, pode ser filme, pode ser qualquer coisa que vocês quiserem, e aí a gente vai analisar o caramba, a gente vai pegar um pedacinho dele, outro acolá, e dizer, olha, isso aqui é uma coisa bacana, isso aqui deve ser aproveitado. Uma primeira coisa que eu acho muito interessante, eu já falei um pouco no vídeo do Jogador Número 1, que tem bastante nesse filme dos Vingadores, é o que eu chamo de pedra, papel e tesoura. Como assim? A pedra, ela sempre vai ganhar da tesoura. Ao mesmo tempo que se aparecer uma outra pedra ou um papel, ela não vai conseguir ganhar ou chegar, inclusive, à derrota. Então tem muito isso no filme. Certos personagens, eles enfrentam certos inimigos e eles até chegam a derrotar ou até solar. Esses inimigos solar, quando eu quero dizer, é aquela expressão que tem no jogador de MMO, quando você derrota sozinho alguém, né? Sem a necessidade de um suporte, sem necessidade de ajuda de qualquer que seja. Ele consegue até solar certo inimigo. Só que o que acontece? Esse solo que aconteceu, ele só poderia acontecer com aquele inimigo. Se aparecesse outro, que você até olhando assim por alto, olha, esse cara parece até ser um pouco mais fraco, ou ser bastante mais fraco que aquele que ele venceu, ele não conseguiria ter o mesmo desempenho. É o que eu chamo de pedra, papel, tesoura. Ele consegue vencer aquele inimigo porque os poderes dele, vamos dizer, tem, entre aspas, vantagens sobre aquele inimigo. Lembrando que nós estamos falando de um filme, isso aqui não é um RPG, então existe um roteiro a ser seguido e o roteirista ele vai dizer basicamente quem vai vencer quem. Esse efeito pedra, papel, tesoura, ele acontece em várias situações, vários livros, vários filmes, e você vai encontrar ele por aí, você vai muitas vezes ficar questionando como é que esse cara conseguiu derrotar esse maluco e não conseguiu derrotar aquele outro. É o efeito pedra, papel, tesoura. Você vê muito essa situação, principalmente em anime. Eu acho que o exemplo maior é o maior anime dessa geração, vamos dizer assim, pelo menos em questão de vendas, que é o One Piece. Onde você pode ver, por exemplo, o Luffy enfrentando o personagem Enel, que é um cara de raio, o corpo dele é feito de raio, e o Luffy, por causa do seu poder, do seu corpo dele ser de borracha, ele consegue acertar golpes nesse Enel, né? Ele consegue acertar golpes, ele sente os golpes do Luffy, o que ele não sentiria se fosse qualquer outra pessoa, acertaria ele, a pessoa levaria até um choque, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo em que esse cara poderia tostar qualquer pessoa com as descargas elétricas dele, mas ele não consegue tostar o Luffy. Vou repetir para você não ficar louco comigo, tem spoilers. Naquele momento em que o Tony Stark vai enfrentar o general psônico do Thanos, ele só conseguiu derrotar porque o Homem-Aranha deu a dica para ele de o que fazer, né? Então, como é que a gente pode aplicar o pedra, papel, tesoura na mesa? Você simplesmente analisa os seus players, analisa a ficha deles, e você cria desafios que sejam aptos para eles e somente eles conseguirem passar. Isso não precisa ser um vilão, como foi o caso dos Vingadores, como é o caso do One Piece. Pode ser uma situação, por exemplo, no último one-shot que eu joguei de Shimon de Cthulhu, teve várias situações em que foi necessário abrir cofres. Eu sabia que tinha um personagem lá que ele era razoavelmente bom em abrir cofres. Ninguém mais do grupo era capaz de fazer aquilo, só ele foi, e ele brilhou todas as vezes que foi necessário abrir cofres. Ele conseguiu passar nos testes e ele brilhou naquele momento. Então, o pedra, papel, tesoura, ele é pro desafio, não necessariamente o vilão. Você consegue ver do que o jogador ele é capaz, e você jogando, não precisa nem analisar a ficha dele, jogando mesmo, ver como ele usa a ficha dele, você vê do que ele é capaz, e coloca um vilão ali, ou uma situação em que só ele seria capaz de vencer aquilo, superar aquilo, dar um momento de glória e brilho pro personagem. Sejam condizentes com o que vocês falaram durante as sessões. Lembre-se do que você diz. Esse general psônico, você vê ele falando que tem muita experiência de combate, você vê ele arrancando concreto do chão, e você pensa, beleza, ele é um cara que tem bastante experiência de combate e uma capacidade psônica absurda.
simplesmente um míssil jogado lá na lateral da nave suga esse cidadão pro lado de fora e ele não tem reação. Uma reação que alguém que teria combate conseguiria fazer. E ele teria o poder suficiente para parar ou o corpo dele, ou fechar aquele buraco, ou simplesmente sair e voltar. Afinal, você não entra no espaço e simplesmente morre, né? Você passa um tempo, você sobrevive por um tempo, você está falando um ser humano, imagina aquela criatura alienígena escrota do caralho. Seja coerente com o que é revelado e na hora da ação faça e aconteça. Não simplesmente descarte seus personagens, seus vilões, que eles... Todos os vilões generais do Thanos são bons e eles são descartados assim de uma maneira muito simplista para o destaque principal, porque o protagonista do filme é o Thanos, querendo ou não. Reaproveitar personagens. Cara, é o seguinte, tem uma situação nos Vingadores em que o Thanos e Gamorra chegam a um determinado planeta, que pra você que é fã de anime percebe que aquele planeta e aquela situação toda é idêntica, é uma puta de uma referência a Berserk. Beleza, joguei no ar, vou assistir, depois vocês dizem o que vocês acham aqui, comentei no vídeo. Nesse momento eles chegam lá e tem um Zezinho lá, né? Esse Zezinho chega assim, você é Thanos, filho de Zezinho, Zezinho é ele, né? Você é Thanos, filho de fulano, você é Gamorra, filho de Thanos. Esse cara, ele diz que sabe das coisas, mas com certeza não era filho de Thanos, né? Beleza. Então, vida que segue. Aí ele se revela quem era. Caveira Vermelha. Todo mundo, porra, podia ser Adam Warlock, podia ser até o irmão do Thanos, né? Que os caralho. Mas não, era o Caveira Vermelha. Aí ele explica por que ele tá lá, uma explicação lixo lá. Foi ruim? Pra você que é fã da Marvel, que você segue os quadrinhos, foi. O cara que gostou do Capitão América, o primeiro Vingador, ele vai gostar de ver aquele maluco lá de novo. Porque é o seguinte, é um reaproveitamento de personagem. Porque ele poderia ter colocado outra criatura icônica naquele filme. Poderia. Ele poderia ter colocado até o Stan Lee. Poderia. Mas não. Ele resolve reaproveitar um personagem. Porque, sinceramente, entre colocar um personagem nada a ver, ou então apresentar já um novo pra alguém que não tem entendimento da Marvel, não sei o que, podia até fazer uma puta de uma referência, que ficaria legal também. Mas também já traz o saudosismo pro filme, que dá uma certa situação bacana. Eu já falei isso no que aproveitar de jogador número 1, né? Vocês dão uma conferida, tá aí. Eu acho que eu já falei do jogador número 1. Vai aparecer no card de novo! Foda-se! Então fica legal, é um reaproveitamento de personagem, dá um certo valor àquele personagem. Às vezes você não tá com saco de criar um novo personagem, às vezes você não tá com saco de... Por exemplo, também você tem aqueles seus jogadores que são um pé no saco, que você coloca um personagem ali, que ele é só pra fazer uma referência, mas eles vão querer ir a fundo do maluco. Você não tá com saco pra isso. Dá uma desculpinha esfarrapada daquela, é bacana. Não vou dizer que eu gostei, não gostei, mas foi uma boa utilização. Eu acho que essa ideia se sai muito melhor no jogo de RPG do que saiu no filme. Várias mesas... jogam várias campanhas no mesmo universo. Pô, Tormenta tá aí pra isso, né? Então vamos lá. Pode ser, por exemplo, que aquele personagem que foi esquecido, isso aconteceu na minha mesa. Os personagens foram pra um outro mundo, lá um mundo infernal. Ele desmaiou no meio do combate, todo mundo fugiu e deixou ele lá. Então, por exemplo, reaproveitar esse personagem como um espírito maligno, alguma coisa assim como o Caveira Vermelha era lá nessa situação, dá um saudosismo pra mesa passada, dá aquele entendimento, olha, foi isso que aconteceu com o meu personagem, ele não só tá sofrendo na unha do capeta. Então assim, tipo, dá esse relance, esse realce, e pô, vai ser bem melhor do que Vingadores foi. Não vai ser melhor do que o filme foi, vai ser melhor do que como eles utilizaram. Tem um certo momento lá no filme que a Gamorra, ela é capturada pelo Thanos e tal, e ela chega lá, e tá lá a irmã dela, a Nebula Chan. Ela chega lá e o Thanos, beleza, olha, eu quero que você me conte aquela informação lá, onde é que tá aquela joia gostosa e tal. Não, mano, sei de nada não, nada a ver isso aí e tal. Aí ele, beleza, aí ele começa a torturar a Nebula na frente da Gamorra e a Gamorra fica lá resistindo, ela, não me aguento. Aí ela abre, ela cracks, né, como os americanos falam, porque eu sou hipster. Então, ela se abre pro Thanos e fala lá a informação. Então, é aquele momento, isso aí são escolhas morais. Isso aí é uma coisa que tem que ser batido em toda a mesa, tem que ter em toda a mesa, na minha concepção. Escolhas morais é o que o seu parente, o seu irmão,
a sua família, seus amigos, seus companheiros e aquilo que você deseja. Ela quer proteger o universo e sabe que aquela joia na mão do Thanos pode ser a morte dele. Mas ao mesmo tempo ela troca o universo pela irmã. Acho que deu pra entender, né? Escolhas morais têm que ser feitas na mesa. Eu acho que já tá autoexplicativo isso. Talvez eu faça um outro vídeo falando só sobre o Thanos. O Thanos, ele toma um destaque grande no filme, que é uma delícia. Então é o seguinte, eu vou falar só sobre ele em outro vídeo. Eu resolvi fazer esse vídeo sem falar sobre o Thanos e tudo que ele faz, tudo que ele representa, que foi muito bacana. O filme é sobre ele, o filme é dele, ele rouba a cena a todo momento que ele aparece. Então, assim, talvez eu faça um outro vídeo só sobre o Thanos. O último elemento aqui que a gente pode aproveitar do filme, com exceção das situações do Thanos, é o sacrifício do herói. O sacrifício do herói, cara, ele é o ultimato, ele é o ápice, é o creme de la creme do que eu já falei, que é exatamente a escolha moral. É quando o herói tem que fazer uma escolha completamente dura com relação a ele. No caso, nós temos Thanos matando a única pessoa que ele ama. Nós temos a Feiticeira Escarlate matando... Olha aí, falei Feiticeira Escarlate, já deu azar. Temos a Feiticeira Escarlate sacrificando o seu amado só pra vê-lo morrer de novo na sua frente. Mas pra tentar salvar o universo, pra tentar salvar toda a situação, fizeram uma escolha que Gamorra não conseguiu fazer. É exatamente isso, cara. Assim, é um ápice, é épico, é lindo e dá muito XP, cara. Então, por favor, se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu like, dê aquela apertada no sininho daquele jeito que vocês sabem, e a gente se vê na próxima, falando aí sobre Thanos ou falando alguma coisa sobre RPG. É surprise. Próxima semana vocês clicam aí, viu?